Bom, a gente começou, então, suspendendo a psicologia dos esportes de combate, agora a gente suspende a escuta suspensiva para focar a psicologia dos esportes de combate, que eu vou aqui tomar liberdade de ampliar um pouco, e a gente pode, eventualmente, especificar a questão dos esportes de combate, mas eu vou preferir ampliar para uma espécie de psicologia das artes marciais. Tá? Também tem alguns textos que podem ajudar em relação a isso para quem tiver interesse, mas eu vou trazer para vocês esse problema para começar de maneira um pouco mais ampla do que a gente imagina que esse tema possa e deva ser abordado logo de cara, né? Quando a gente fala isso, a gente fala, pô, mas que interesse pontual, específico, né? Ou de alguma coisa que não me interessa, né? Mas, para a gente também fazer isso a partir de uma abordagem fenomenológica, como eu mencionava antes, não é suficiente a gente recorrer àquilo que a psicologia do esporte nos ensina e aplicar aos esportes de combate. São fenômenos distintos, são fenômenos que têm especificidades. Não quero dizer com isso que o conhecimento da psicologia do esporte, conhecimento geral, nas diferentes perspectivas, não tem aplicabilidade. Mas ele perde de vista características do fenômeno combativo, dos esportes de combate, que podem ser, e do meu ponto de vista, a partir do momento que eu comecei a estudar isso mais a fundo, são determinantes para a gente entender e fazer uma psicologia dos esportes de combate. Bom, então só para deixar o tema um pouco mais, para a gente poder afunilar o tema, eu vou trazer para vocês o problema a partir do Hegel. E trazendo o problema a partir do Hegel, eu sei que eu vou interessar um pouco mais a Silvia e todos os sartreanos, né, porque ele recorre aqui, quer dizer, ele apresenta uma questão que é muito cara para o Sartre, né? Então ele traz aqui, a gente não vai explorar a fundo o Hegel, que é muito difícil, eu não tenho competência para isso. É só apontar que Hegel vai dizer que uma luta originária institui a sociedade. A relação das duas consciências de si é determinada de tal modo que elas se provam a si mesmas e uma outra através da luta de vida e morte. Só mediante o pôr a vida em risco, a liberdade se comprova. Assim como arrisca sua vida, cada um deve igualmente tender à morte do outro, pois para ele o outro não vale mais que ele próprio. Dessa luta entre indivíduos resulta uma relação social entre dois polos, do vencedor e do perdedor, e é a chamada de dialética do senhor e do escravo. Então Hegel vai fazer uma leitura que depois é relida por Marx em termos de luta de classes. Se vocês ainda não tinham intuído, vale a pena aqui ter claro que sim, isso está presente desde esse raciocínio do Hegel, da luta do senhor e do escravo, em que alguém domina e alguém é dominado. Isso tem uma influência fortíssima na filosofia do Sartre, na maneira como se olha o outro, né, aquele olhar que objetifica o outro, e de toda maneira o que interessa aqui é mostrar como a questão do combate, que depois a gente tem essa institucionalização como esporte, ela é uma questão muito mais ampla, e não é a intenção aqui fazer uma revisão disso na filosofia, mas ela é uma questão muito anterior ao problema, ou ao não problema, ou à questão das artes marciais, do jeito que ela é colocada e pensada, ou situada socialmente hoje. Né? Tem uma questão decisiva para a gente entender isso, que é a maneira como a sociedade moderna se organiza, se institui, o Estado mediando as nossas relações a partir de leis, de direitos, de deveres, de uma divisão de poderes que estabelece uma relação social que, do seu ponto de vista normativo, faria com que a gente não precisasse lidar com a violência. Que a gente não precisasse lidar com a violência. Do ponto de vista normativo, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista constitucional, é isso que está posto. Que a violência, ela é, a partir da leitura do Weber, né, vocês devem ter estudado um pouco de Weber em sociologia, que faz uma sociologia compreensiva, então ela conversa um pouco
com a fenomenologia, embora ele fosse mais influenciado por Kant que pelos fenomenólogos, a leitura de Weber que vai dizer que a violência, a única violência legítima é a do Estado, ou seja, nós cedemos a nossa ação violenta ao Estado e o Estado, portanto, é o único que tem o detentor legítimo da violência. Uma reação a isso, importante, é o desenvolvimento dos direitos humanos para evitar que o próprio Estado, enquanto detentor legítimo da violência, exerça a violência contra os seus cidadãos, de maneira ilegítima. Né? Bom, tudo isso é para situar o seguinte: a gente pode pensar, então, a ideia de arte marcial e de esporte de combate, como a gente pensa hoje, dentro dessa estrutura de Estado. Mas se a gente sai disso e pensa uma arte marcial pré-moderna, a situação muda de figura. Isso é só um background, um pano de fundo, que depois a gente pode, em algum momento, explorar um pouco mais. Só que, antes, então, a gente vai trazer o problema para a psicologia. E, trazendo o problema para a psicologia, a gente tem uma longa controvérsia sobre os benefícios ou malefícios da prática de artes marciais. Essa longa controvérsia remete à própria antiguidade, como a gente vai ver. Ela se manifesta primeiro com esses dois termos, disciplina ou violência. Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, vou colocar meu filho no judô, ou alguém foi colocado no judô para ter disciplina. Né? Outros, não vou colocar meu filho nas artes marciais para praticar uma arte marcial, porque é violento. Vai jogar bola, vai fazer balé, vai fazer uma outra atividade, vai nadar, mas não praticar artes marciais. São compreensões que existem, que estão presentes quando se tematiza artes marciais. Por outro lado, a gente tem essa questão da espiritualidade e da brutalidade. Exemplo, né, a gente tem aqui uma imagem de Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, que era um shintoísta, e que desenvolveu uma arte marcial, depois de ter sido alguém que foi para a China, lutou guerras, etc., desenvolve uma arte marcial extremamente espiritualizada. Isso não é uma exclusividade do Aikido, isso está presente em muitas artes marciais. Pense na capoeira, na sua relação com as religiões afro-brasileiras, ou na capoeira e hoje alguns grupos que se pretendem, que são, né, cristãos, crentes, e que renegam qualquer influência das religiões afro-brasileiras. Existe uma história de uma relação muito íntima entre as práticas de combate e as religiões. Isso não é à toa, mas não é o nosso tema hoje. Por outro lado, brutalidade, vocês têm aí uma imagem de alguma coisa que semanalmente ocupa aí as televisões e é assistido por milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, que são os combates de MMA, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. A mais famosa é essa, está aí o logo no fundo da foto, o UFC, né, que é uma entidade privada que faz esses combates que são, né, sangrentos, né, são esportes sangrentos. Hoje talvez não cause o mesmo horror que causava, pelo menos para a maioria das pessoas, estão mais acostumadas, mas foi muito controverso o desenvolvimento dessa modalidade de combate. O Brasil teve um papel muito importante no surgimento dessa modalidade. Antes ela era o vale tudo no Brasil, que também era controverso, existiam competições que eram proibidas, às vezes autorizavam, etc., né, mas era baseada numa ideia de uma briga, de uma verdadeira briga, e não exatamente na ideia de um esporte. Eram verdadeiros duelos que aconteciam na ideia de vale tudo. E agora, de 20 anos para cá, faz 20 anos que essa modalidade foi batizada em MMA, a gente tem uma normalização, digamos assim, dessas experiências, dessa modalidade, desse jeito de combater, extremamente lesivo, e que, embora pessoalmente, né, como vocês viram, o tema da minha tese de doutorado, então, algo com que eu convivo desde a minha infância, que é uma arte marcial tradicional, o karatê, pessoalmente era muito aflitivo acompanhar essas competições, quando começaram a surgir, em 1993, o UFC
surge e começa a ganhar corpo, moda e tal. E depois, em certo momento, eu me vi obrigado, como um pesquisador que trabalhava com artes marciais, a entrar no tema, e é um dos assuntos que eu tenho pesquisado, né? A experiência dos lutadores e como que a violência, se é que há violência, como ela se manifesta ali. Bom, além disso, a gente tem aí, eu volto, então, tinha mencionado a antiguidade, Aristóteles, considerando isso, lendo, ou melhor, a leitura disso a partir da obra de Aristóteles, que seria como catarse, né? Então você libera energia ali, e isso tem um benefício, ou ao contrário, Platão temendo como isso poderia incitar as paixões. Bom, esse é um tema que é recorrente entre os pesquisadores da área, existe uma comunidade grande de pessoas muito interessadas nas artes marciais e pesquisando nas mais diversas perspectivas e abordagens, da antropologia à medicina, física, enfim, é muito vasto mesmo o interesse, e esse trabalho, por exemplo, faz uma revisão sobre os resultados, né, da prática de arte marcial entre jovens. Ele não chega a conclusão nenhuma, né, ele faz uma revisão de todos os trabalhos que ele encontra sobre o assunto, e fala, olha, tem uns que vão dizer que faz mal, uns que vão dizer que faz bem, o problema aqui é um problema de metodologia, um problema de conceituar do que eles estão trabalhando, etc. Então isso também é muito comum. Muitas pessoas muito apaixonadas, mas que têm poucos recursos científico-metodológicos para trabalhar o tema. Daí a necessidade de dar um fundamento conceitual para esse fenômeno. Bom, nos anos 90, para a gente dar um outro exemplo aqui, o fenômeno dos pit boys, né, essa junção de playboy com pitbull, né, ganhou status de flagelo social no Rio de Janeiro. Esses praticantes de jiu-jitsu naquela época eram majoritariamente de classe média alta, né, muito bem situados socialmente, e ele menciona aqui que a orelha estourada funcionava como um artifício para introduzir a hierarquia em situações de uma igualdade intolerável, uma fila para usar o banheiro ou pagar consumo no interior de uma boate, por exemplo. Né? E aí ele reproduzia, não você sabe com quem está falando, não como uma pergunta, né? Mas como afirmação silenciosa que intimida, você sabe com quem está falando. Né? Então esse trabalho é um trabalho muito interessante que retoma isso, ilustra bem como isso aconteceu na época, de uma perspectiva sociológica que coloca esse tipo de problema, e que coloca alguma coisa que sempre foi uma questão para a institucionalização das artes marciais, o uso que poderia ser feito delas como esse tipo de uso antissocial. Né? Bom, essa é uma imagem que é um congresso ocorrido ali em 2018, né, no final, e eu estou ali com esses dois colegas, o Zix Bettler e o Guy Podler, que trouxeram essa questão de um outro ponto de vista. O Zix da Alemanha, ele é o curador do Museu do Aço, Museu Alemão do Aço, e o Guy é israelense. Né? Qual o tema deles? Olha, no caso do Zix, ele traz a questão das artes marciais e do fascismo. Ele dá alguns exemplos de ataques terroristas, com mortes, de neonazistas, de organizações, né, de diferentes badernas de rua, ataques, em que praticantes de artes marciais estavam presentes, eram muito ativos ali. E também uma relação institucional mesmo com o fascismo, com símbolos fascistas, neonazistas, tanto na Alemanha, tá, como na Rússia, de competições de MMA e de marcas de roupa usando esses símbolos. Tá? E o Gui ele também trouxe algumas outras coisas relacionadas à questão do nacionalismo relacionado às artes marciais, que é um tema importante também, porque as artes marciais acabam sendo, de alguma maneira, representantes ou querem ser, né, e são simbolizadas como representantes de uma nacionalidade. Pensem, por exemplo, em Getúlio Vargas no Brasil e como ele quis tornar a capoeira a luta brasileira, a luta nacional. Então, quando ele, depois de um tempo que a capoeira era proibida, ele, né, de alguma maneira, almeja isso, nacionalismo, plena época dos nacionalismos mais fortes, década de 30, 40, propõe aí a capoeira nesse sentido. Então, voltando aqui
nossa lista, né, de controvérsia, né? A gente tem também uma análise uma análise sociológica, usando Norbert Elias, se perguntando se é um processo de decivilização, um processo de informalização, ou um processo civilizatório, que está relacionado ao desenvolvimento das artes marciais mistas. Eles vão falar, então, que existe aqui lutas simbólicas e lutas reais. Lutas simbólicas e lutas reais. E aí a gente tem um problema, porque onde é que se enquadrariam aí as artes marciais mistas? Elas são simbólicas ou elas são reais? A gente tem ali as pessoas se lesionando, se machucando, né? É real? É simbólico? Né? E a minha compreensão disso a partir da fenomenologia é que quando a gente fala de luta simbólica, para aquilo que se pratica nas artes marciais, no MMA ou não, no karatê, no judô, a gente não está falando de alguma coisa que é a experiência das pessoas. A experiência das pessoas é de que aquilo é uma luta real. Não, não é uma briga, mas é uma luta real. Não deixa de ser real. Portanto, em nenhuma abordagem que a literatura oferecia, foi possível encontrar uma descrição ou um conceito de luta. A luta não aparecia. Né? A luta aparecia a partir desse dualismo. Né? Luta real, que é, olha, uma situação de vida ou morte, né? E a luta simbólica, como uma coisa que a gente finge, né? Uma luta fingida. Eu finjo que te bato, você finge que me bate. E aí o problema é que o Mixed Martial Arts traz de maneira muito explícita. Não, a gente não está fingindo nada, a gente está batendo, mas tem uma institucionalização. Faltava, portanto, dar à luta a sua dignidade própria. Fazer uma fenomenologia da luta. Dizer o que é lutar. Essa experiência, não sendo clara, ela vai ser sempre uma descrita a partir de analogias, como essa luta simbólica. É insuficiente. Não acessa a experiência, ao não acessar a experiência, não acessa as ressonâncias psicológicas que interessam para o profissional de psicologia abordar ali. E tudo isso cria uma situação muito delicada, né? Afinal de contas, como que a gente se posiciona em relação a um fenômeno novo e estranho, que é tomado por violento, né? Que é o MMA. Ok? Bom, a própria definição de artes marciais entre os praticantes, ela é controversa, né? Uns vão dizer que ela é oriental, a gente tem as imagens do judô, do kung fu chinês, do taekwondo coreano. Outros vão dizer que ela é ocidental. No Oriente, ela é promovida a partir da ideia de Budô, no Japão, né? Caminho do guerreiro, e de Wushu na China, né? Que seria uma tradução similar. Mas a palavra arte marcial começa a aparecer ali por volta do século XIV, entre torneio marcial, que aparece na Inglaterra, que são esses combates, né, que são feitos entre cavaleiros, e que a gente tem alguma ideia disso pelo cinema, etc. A gente tem uma definição que vai falar que a arte marcial é uma arte da guerra, outra que vai dizer, não, uma metáfora da guerra, que retoma aquela ideia de luta simbólica. Então, arte marcial como metáfora da guerra. Outras que vão dizer, não, peraí, não é isso, tá? E não necessariamente essas colunas, elas estão juntas. Ela não é uma guerra, ela não é vinculada à guerra, mas ela é um caminho de autodesenvolvimento. Outros vão dizer, não, ela é um esporte. E uma disputa tremenda entre aqueles que vão dizer, o esporte tira o ferrão da arte marcial, tira a verdade da arte marcial. Quem pratica esporte está perdendo aquilo que é, de fato, esse enfrentamento guerreiro. Então tem uma bagunça, né? Esse texto, por exemplo, que foi publicado recentemente, tenta definir um professor universitário que tenta definir esses conceitos, e ele recorre a esses conceitos tradicionais que são bastante, deve-se dizer, insuficientes para ler o que é arte marcial. Tá? Então, esses autores, ela tcheca, ela inglês, Martinkov e Perry, dizem, na teoria e na prática existe atualmente um caos terminológico na área das atividades marciais. Não se sabe o que é, se usa várias expressões diferentes para dizer a mesma coisa. Por exemplo, Krav Maga, uma arte marcial israelense, que foi trabalhado como exemplo pelo Guy Podler lá naquele congresso na Coreia. Eles dizem que eles não são uma arte marcial, porque eles não têm competição, né? Enquanto a gente tem aqueles que vão dizer, não, quando é esporte não é mais arte marcial. Tá? Então, de fato, as palavras dizem muito pouco a respeito do que o fenômeno é. E esse é um problema para a fenomenologia,
Então, vamos lá. O que a gente faz com isso? Eu trouxe aqui, muito rapidamente, só a ideia do que é filosofia, porque ela ajuda a gente a pensar o que a gente faz na fenomenologia. Tá? Então, quando a gente pergunta isso, o primeiro movimento, que é um movimento que a gente faz na fenomenologia, de suspensão, não aceitar como óbvias evidências coisas, ideias, fatos, situações, valores, comportamentos da nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Então, a filosofia seria uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Quando a gente coloca a psicologia para conversar com a fenomenologia, que na leitura do Russell é a filosofia por excelência, a filosofia como ciência rigorosa, a gente está tentando justamente dar uma base que não seja uma base que aceite por pronto os conceitos, as coisas, as ideias, os fatos, as práticas, os valores. Seria o caso da arte marcial. Se a gente simplesmente aceita o que a tradição está dizendo, a gente deixa de considerar criticamente tudo aquilo que formou essa tradição. Por exemplo, afirmações nacionalistas, né, para afirmar determinados valores ideológicos, portanto. Okay? Então, a gente tem uma situação delicada das artes marciais, relações com o fascismo, exemplos recentes que a gente pode lembrar no Brasil, né? Situações muito recentes de lutadores que se uniram para enfrentar manifestações antifascistas, né? Muito provavelmente eles não têm noção da implicação ideológica disso, mas eles têm sim noção dos valores que eles estão colocando em cena. Isso é grave do ponto de vista do que está sendo ensinado no contexto dessas práticas. É claro que houve reações, tanto de federações como de praticantes que se colocaram, levantaram a bandeira antifascista nesse momento, mas esse é um assunto caro para a gente falar, olha, a arte marcial, a maneira como ela se afirma institucionalmente, nem sempre é a promoção daquelas virtudes que elas afirmam ser. Né? Muitas vezes elas são mesmo uma mera afirmação de força do mestre sobre o escravo, de uma classe sobre a outra, de uma adesão a determinados valores ideológicos que a pessoa simplesmente não sabe. O campo da educação física e da psicologia do esporte, esse é um tema muito sério, que precisa ser problematizado em virtude de que valores a gente almeja para a nossa sociedade. Mas vamos em frente. Eu não vou passar aqui por como a filosofia procede, porque a gente já está colocando isso em prática. O que a fenomenologia faz? Ela, então, considera que sujeito, ou consciência, né, sujeito da experiência, objeto da experiência, e ela aproxima isso. Ela considera o polo objetivo como um objeto intencional, o polo subjetivo como as vivências intencionais constitutivas, que se constituem, né, nessa relação de intencionalidade com o objeto, e procura, a partir desse encontro, desse momento anterior àquilo que normalmente a gente separa conceitual e reflexivamente, sujeito e objeto, a redução fenomenológica. Nesse ponto, nesse momento de intersecção, que é o que a gente chama de intencionalidade. Então, retornar às coisas mesmas, fazer uma descrição que desvele a estrutura intencional. É isso que a gente pretende fazer aqui com as artes marciais e antes com o combate. Para a gente falar de artes marciais, antes a gente precisa voltar às experiências que originam as artes marciais. É possível encontrar uma arte marcial sem combate? Não. Então vamos ao combate. A gente vai trabalhar aqui com uma ideia um pouco mais pronta, pronta no sentido de um resultado mais acabado e, portanto, sem detalhar tanto o processo analítico. É um processo que levou muitos anos, tá? Porque não existia nada feito sobre esse assunto, porque todo o passo a passo fenomenológico foi feito muito cuidadosamente e com, digamos, uma comunidade de pesquisadores, inclusive, sobre artes marciais, que estava cada um ancorado na sua perspectiva, não estava muito aberto a dialogar com isso. Então, é um trabalho que nasce muito aqui dessa maneira muito particular, que eu me senti convocado a enfrentar a partir da fenomenologia. Bom, vamos ao mito fundador. Primeiro, a gente tem aqui um combate, ele é sempre um combate entre dois sujeitos, ok? Então, a gente tem aqui uma primeira situação que é de um sujeito que está fechado para o outro. A experiência dele, a experiência de alteridade, de intersubjetividade, é de fechamento. Tá? Então, o outro aparece ali, eu coloquei como um quadradinho. O outro,
Ele é percebido, esse fechamento não quer dizer que ele não perceba o outro, mas ele apreende o outro como negativo e como ameaçador. Essa é a empatia dele, né? A experiência empática dele é de perceber o outro como negativo e como ameaçador. A motivação dele, portanto, é de hostilidade. Eu pergunto, né? Eu sei que eu não vou ter resposta agora, mas eu deixo vocês pensando um pouco. É isso que se pratica nas artes marciais? Não é todo mundo que já viu ou que já viveu uma arte marcial, uma prática num dojo, uma arte marcial de qualquer tipo que seja. É assim que acontece o enfrentamento? Alguns vão dizer, é assim mesmo, eu percebo o outro como o meu inimigo ali. Atenção, será que é de fato isso que acontece ali? A nossa percepção é de que, primeiro, isso é uma perspectiva de unilateralidade. Pouco importa o outro que está nesse quadradinho, né, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. No momento em que eu estou tomado pela hostilidade, eu ataco. Isso aqui, de alguma maneira, desfaz de um provérbio comum, né? Quando um não quer, dois não brigam. Isso aqui é a descrição do fenômeno da briga. É assim que a gente briga. Né? O fenômeno onde há o ataque físico. Em algum momento, o outro é reificado, ele é coisificado. Né? Nas nossas brigas também menores, que não chegam ao ponto extremo, a gente sempre passa por alguma dosagem de reificação, de coisificação do outro, que faz a gente ficar com raiva, né? Que faz a gente estar menos aberto para aquilo que é o ponto de vista do outro, mesmo porque esse ponto de vista é percebido como ruim, como ameaçador. Tá? Agora, é interessante que não existam artes ariais, as artes do deus Ares, o antigo deus grego da guerra, que tinha um caráter disruptivo e impulsivo. Né? Nunca se falou em artes ariais até onde eu tenho notícia. Né? Eu tenho um aluno que costuma dizer que ele vai inventar a primeira arte arial. Né? Bom, mas a gente tem aqui uma outra maneira de combater. Ambos os sujeitos estão abertos um para o outro, nesse caso. Existe uma relação de reciprocidade e a motivação aqui é uma questão de honra. A motivação é uma questão de honra. Mudou o combate. Não é mais uma briga. São ambos que, de alguma maneira, aceitam entrar em combate por uma questão de honra. Isso é bem diferente de brigar em que eu sou tomado pela hostilidade. Aqui eu sou tomado, eu estou lutando em nome de um valor. Lutando em nome de um valor. Esse é o duelo. Esse é o duelo. E esse, sim, é o mito fundador que evoca o espírito de um combate definitivo, sem segundas chances, no qual o que está em jogo é permanecer vivo e matar ou morrer, ou, no mínimo, o que está em jogo é eu colocar em risco a minha integridade física em nome de alguma coisa que seja importante. Toda arte marcial tem um mito fundador que passa pela ideia de duelo, de um combate desse tipo. O combate desse tipo, ele é muito diferente de uma briga, né? Porque a briga envergonha. Quando a gente briga, a gente pode até ter situações que a gente sai da briga se sentindo bem, né? Se sentindo superior, né? A gente vai encontrar situações como essa. Mas, em geral, tem uma questão, pelo menos para os nossos valores contemporâneos, porque nem sempre foi assim, uma questão que faz a gente se envergonhar: o descontrole. Se descontrolar é uma experiência que normalmente a gente vê como motivo de vergonha. Manter o controle é importante dentro dos dos valores de constituição do sujeito moderno. Nem sempre foi assim e nem é assim em toda a cultura. Mas dentro dessa concepção de duelo, lutar por uma questão de honra é diferente de lutar perdendo o controle. É lutar sabendo muito bem o porquê. É um valor que se prolonga no tempo. Né? Por isso, entrar num duelo é uma questão que abre ao problema moral ou ao problema ético. Eu entro num duelo na medida em que o que está ameaçado ameaça a minha própria integridade, a minha própria identidade. Pode ser minha terra. Se atacarem, se invadirem a minha terra, eu a protejo com a minha própria vida. Né? Isso pode fazer muito sentido. Pense nos indígenas brasileiros, nas ameaças constantes. Pense na guerra que existe no Brasil com relação aos indígenas. Uma guerra mortal, e a gente sabe o lado que está perdendo sempre, em virtude
dos interesses de avançar nas suas terras, interesses que são de exploração comercial dessas terras, em que eles são vistos como não pessoas, como não sujeitos, como não detentores de um direito enquanto uma etnia que não deve se submeter aos nossos valores e à nossa maneira de viver. Quem compreende diferente disso se sente à vontade para falar que essas terras ou devem ser invadidas ou não devem ser demarcadas, etc. Bom, esse é um problema seríssimo, porque a gente está falando de uma questão de identidade de toda uma etnia que é vinculada ao ambiente em que ela vive, né? À relação com a natureza. Há uma necessidade de valores, de manter seus valores que são vinculados à terra e que não podem ser deslocados para um outro local. Eles não podem ser, senão eles perdem aquilo, eles deixam de ser aquilo que eles são. Bons motivos para entrar num duelo. A figura do duelo é a figura da guerra em miniatura. Uma guerra, pelo menos no sentido moderno da guerra, não só moderno, digamos, desde que a guerra começou a ser pensada na antiguidade como guerra justa, né? E a gente está falando aqui, sobretudo, dos gregos que organizam isso, os romanos que aprimoram isso, depois na Idade Média também. A guerra, ela precisa ser justificável, se justificar. Senão ela também é um motivo de vergonha. É claro que, portanto, o que justificava era uma guerra de defesa de si, defesa de uma cidade-estado parceira, amiga, mas de toda maneira a gente sabe na história de como esse critério da defesa se tornou uma guerra por hegemonia, uma guerra de expansão, sobretudo no Império Romano, e que, portanto, não se restringia a ser o que mais a justificava, que era isso. Por exemplo, uma ofensa justificava uma guerra. Um ataque às suas terras justificava uma guerra. Né? Não era justificável simplesmente ofender, né? Ou entrar na terra dos outros. Era sempre preciso, e não era difícil, achar uma desculpa, uma justificativa para esses ataques. Portanto, a gente tem nessa situação aqui a base, né, o mito fundador de todas as artes marciais. Isso vai dizer para o praticante de artes marciais quando é justo, ou quando é um dever lutar, e quando não é, naturalmente. Isso é completamente diferente de brigar. Mas vamos em frente, porque se o duelo é a figura que funda as artes marciais, por outro lado, quem pratica arte marcial não duela, ou pelo menos não recorrentemente. Eventualmente pode acontecer. Né? O fundador né, do karatê moderno, não é fundador, mas é a pessoa responsável por divulgá-lo de Okinawa para o Japão, por institucionalizá-lo de uma certa maneira, né, um dos grandes responsáveis, não o único, Gishin Funakoshi, ele falava, olha, eu não posso entrar numa luta por qualquer coisa. Uma luta é uma questão de vida ou morte. Portanto, provavelmente eu nunca vou entrar em uma luta em toda a minha vida. Né? Alguma coisa parecida com isso. Bom, agora a gente tem outras possibilidades de combate. Uma é esse fechamento racionalizado. Fechamento racionalizado, em que o outro é visto como um alvo a ser neutralizado. Aqui a motivação é um ataque calculado e a gente tem unilateralidade. A gente está falando aqui de um combate ofensivo instrumental. Esse é o combate que forças especiais, né, SWAT, BOP, enfim, eles realizam. Na realidade, eles querem ser um não combate, eles querem neutralizar o inimigo, o adversário, enfim, o alvo. Né? É importante colocar melhor como alvo, porque como ele é racionalizado, em tese não tem questão de honra que o motive. Né? Em tese, claro que sempre tem uma questão de honra por trás disso e presente nesses agrupamentos. Esse é também um tipo de combate de criminosos, né? De guerrilhas, e, portanto, ele é uma racionalização do combate em que o outro ele não é visto, ele não é atacado por hostilidade. Né? Então, a gente tem aqui um ataque por delegação. A gente tem, por exemplo, o soldado, né, que obedece a ordem de atacar. Mas ele não toma essa decisão por uma questão de honra. Embora atacar seja para ele uma questão de honra, seguir as ordens em nome do que ele está atacando. A gente pode ter também uma situação bastante diferente. Um sujeito ofensivo, ele pode estar fechado tanto de maneira hostil como racionalizado. Um sujeito defensivo, que é visto como negativo e ameaçador, como um alvo a ser naturalizado de uma maneira ou de outra.
E a gente tem aqui essas mesmas motivações que a gente viu antes, com unilateralidade. Tá? Aqui ele não vai perguntar para o outro se ele quer lutar, se ele quer duelar. Ele está, né, nessa situação de ataque. A abertura de quem está aqui para o que está acontecendo é uma abertura constrangida, uma abertura obrigada. Ele se sente obrigado e a sua defesa a sua motivação é defensivamente proporcional ao ataque. Nesse caso, a gente está falando de uma responsividade. Isso aqui é a situação de defesa pessoal. A defesa pessoal, ela é essencial para aquilo que a gente pode caracterizar como arte marcial moderna. Se as artes marciais pré-modernas podem ter como valores de honra coisas muito diferentes, por exemplo, aquelas que justificam guerras por hegemonia, as artes marciais modernas, elas são artes marciais que, em grande medida, pelo menos da maneira como a gente conhece, depois a gente pode voltar para as forças armadas, né, para a polícia, etc. Mas artes marciais que são civis, lembrando que marcial, aqui, Deus Marte, não é mais uma coisa que militar, a origem das palavras é diferente, e Marte era um deus justo, era um deus da guerra justo, ponderado, por isso as artes marciais têm esse elemento ético que está presente lá no duelo. Mas aqui as artes marciais modernas, elas vão assumir a legítima defesa, a defesa pessoal, como digamos, uma ética comum. Todas elas se justificam na medida em que elas são praticadas para a defesa pessoal e não para um ataque hostil, e não para um fechamento, para um ataque ofensivo. Né? Isso está presente, por exemplo, né, o grande nome que a gente pode pensar aqui para isso é o de Bodhidharma, né, que era um monge, que era um budista, né, um iluminado, e que teria sido quem criou as primeiras artes marciais na China, né, viajando da Índia para a China. E aí, essa ideia de que as artes marciais são orientais tem muito a ver com essa ética de praticantes que, enquanto monges budistas, eles não têm ambições. Eles não são levados pelo egoísmo. E, portanto, eles têm uma ética que combina inteiramente com a da defesa pessoal. Bom, é claro que a gente pode ter situações diferentes em relação àquela lá, né? Quando você passa do ponto e passa a ser um ofensor, deixa de estar no defensivo e passa a ser um ofensor, se não for um contra-ataque proporcional. Né? Bom, a gente tem essa outra situação aqui, que fala da matriz da experiência vivencial da arte marcial. Ambos os sujeitos estão abertos, e há reciprocidade entre ambos. Qual que é a motivação entre eles para lutar? A motivação para eles lutarem é a própria luta. É a determinação de superar o adversário e de evitar ser superado. Essa é a experiência de luta. Se vocês se lembrarem, eu falava, qual que é a dignidade própria da luta? É essa. A luta não é algo que acontece por um outro motivo, como uma questão de honra. A luta não é algo que acontece por hostilidade. Ao contrário, para eu aprender a lutar, eu preciso desenvolver capacidade de autocontrole e preciso desenvolver uma ética. Para lembrar agora dessa base budista, do grande mito fundador das artes marciais, modernas pelo menos, que é uma ética da defesa pessoal, não uma ética do fazer uso daquilo para ter algum benefício a partir de ofender os outros, de atacar, de matar, de ferir as outras pessoas. Posto tudo isso fora da cena, embora a ideia de duelo, o que justifica, esteja presente nas artes marciais está presente como um mito fundador e como um componente ético, um componente moral, que dá essa base para os praticantes de quando é e quando não é que eu uso. No entanto, a prática no cotidiano das academias é uma prática em que há lutas. Certo, existem artes marciais em que não há mais luta. Tai Chi Chuan, né, o chinês. A gente poderia até falar, a capoeira tem ou não tem luta? Tem luta. A luta acontece ali. Para quem compreende o que está em jogo ali, mesmo que não haja o contato físico, eventualmente há, dá para perceber quem dominou e quem foi dominado, né? Quem foi superado e quem não conseguiu, né? Pela mobilização, quem foi teve o movimento mais mobilizado ou não. E no Tai Chi Chuan, por que ainda é uma arte marcial? Porque embora não tenha a luta efetiva, ele sempre faz referência a uma ideia de luta. E eu já ouvi relato de gente, de uma senhora
com seus 70 anos de idade, praticante de Tai Chi Chuan, que contou que foi assaltado e que respondeu, que reagiu e golpeou a pessoa usando o movimento do Tai Chi Chuan, que nem mesmo ela esperava fazer uso daquilo, mas estava já incorporado. Portanto, ela atinge aquele objetivo primário do mito fundador das artes marciais nessa situação vivida por ela. Mas na prática é isso que acontece. E essa experiência é a experiência que permite o autoaperfeiçoamento mútuo dos praticantes. Essa é a condição que o praticante experiente consegue alcançar para que a luta não seja alguma coisa tão moralmente ameaçadora para ele, ou fisicamente ameaçadora. Aqui a gente não diferenciaria uma coisa da outra, porque lutar é amedrontador do ponto de vista físico, né? E nunca é estritamente físico esse amedrontador. Vem junto com isso um aspecto moral, né? Vou apanhar, não vou apanhar, vou bater, né? Então, são essas as questões que estão em cena nessa experiência matriz das artes marciais. Sem essa experiência aqui, que é uma experiência que dá a dignidade própria da luta, a gente não conseguiria entender quais que são os valores que estão presentes, que se justificam a partir da experiência, que justificam um certo desenvolvimento dos praticantes, que podem, a partir dessa plasticidade de cada uma, ser preenchidos por diferentes matrizes culturais, seja uma matriz afro-brasileira, seja uma matriz chinesa, japonesa, coreana, europeia, que também tem as suas artes marciais, israelense, norte-americana, não interessa. Interessa o fato de que elas têm um componente ético comum, que é a defesa pessoal, legítima defesa e legítima defesa como critério que justifica as suas existências. Fora disso, o conhecimento da arte marcial e a sua prática, ela é colocada em uso em contextos, por exemplo, militares. Mas o contexto militar é um contexto diferente do contexto civil, e que, portanto, o que justifica o combate é outra coisa diferente daquilo que a gente conhece e que se institucionaliza como esporte. Então, a luta corporal, né, ela é caracterizada assim. Essa é a fenomenologia da luta corporal. Então, percebam, só para retomar o raciocínio fenomenológico, a gente suspendeu aqui concepções prévias do que era luta. Luta simbólica ou luta real? Não, luta simbólica e luta real não me permite chegar à luta, ao contrário. É um anteparo conceitual que me impede de compreender o que é lutar. Arte marcial, também estou fora. Todas as concepções de arte marcial são, como dizem Martin Cobb e Perry, uma bagunça, né? Um caos terminológico e prático. Portanto, eu preciso voltar aqui à experiência, e à experiência que, de alguma maneira, se organiza como arte marcial. Se a gente tira o mito fundador, a gente não tem mais arte marcial. E atenção, como a gente está na modernidade? Na modernidade, a gente tem uma organização social em que eu preciso, eu posso, mas eu não preciso saber me defender para andar na rua, né? Porque existe uma estrutura que tem polícia, que tem justiça, né? E que, portanto, as coisas não são, a justiça não é feita com as próprias mãos, porque a justiça com as próprias mãos leva à escalada da violência. Eu preciso de um terceiro que faz a mediação para estabelecer, para recompor o que é justo. Né? Diante de uma injustiça, responder a isso. Se eu estou sempre reagindo àquilo que eu considero injusto, eu tenho uma postura antissocial. Né? E, portanto, eu preciso ser controlado pela sociedade. Né? Então, o que justifica a arte marcial hoje é diferente do que justificava em outros tempos, né, no período pré-moderno. Artes marciais pré-modernas são aquelas que podem aderir a critérios morais e éticos diferentes desse que pretende ser universal. E que, se ele pôde ser institucionalizado assim, é em virtude da organização social da modernidade que atravessou os continentes e está presente em todo mundo, com suas variações, mas está presente. Funcionando mal ou bem, a gente sabe bem no Brasil, que funciona até determinada camada social, dali para baixo não funciona mais da maneira como a gente gostaria e almejaria do ponto de vista político, e para qual a gente, enquanto psicólogo, enquanto acadêmico, enquanto universidade, precisa batalhar
para que isso aconteça. Essa relação com a violência tem que ser uma relação mediada por instituições, a polícia, e a polícia não pode promover isso, porque senão ela faz o contrário daquilo que está previsto nas suas ações. Percebam, portanto, como o tema da arte marcial é um tema social muito amplo, né? Bom, essas experiências que acontecem dentro desse enquadro que está colocado aqui, da experiência de luta corporal, elas são experiências que estão sempre, se a gente quiser usar uma terminologia do nosso caro Vygotsky, né, numa zona de desenvolvimento proximal, ou pelo menos elas permitem que esteja, né, elas são desafiadoras. O outro te desafia. Claro que eu posso me acomodar e parar de me desenvolver e fazer uma prática apenas repetitiva. Mas eu sempre sou convidado pelo meu adversário, inclusive pelo meu aluno, a estar em desenvolvimento. Portanto, do ponto de vista de desenvolvimento humano, a gente tem uma coisa muito interessante, que forma vínculos comunitários muito fortes. Muito fortes. É claro que para praticantes de luta se reunirem, irem para a avenida lutar contra antifascistas, né, esses bobos precisam ter um vínculo muito forte entre eles. Porque senão eles não se reúnem. Né? Tem um problema ou outro, que é um problema político, de compreensão da própria civilização contemporânea, moderna, a respeito dos papéis e da estruturação social. Esse é um outro assunto que a gente pode entrar depois. Bom, a gente tem também uma outra experiência aqui muito interessante, que é a da graça lúdica e do deleite, o brincar de lutar. Brincar de lutar é essencial, sobretudo, para o ensino e aprendizagem. Alguém que vai sem saber nada para a prática e vai pegar alguém experiente, se aquela pessoa experiente simplesmente vai lutar com quem ainda não sabe nada, isso vai ser naturalmente vivido, recebido com violência. Então, quem sabe, o professor mais experiente, mais graduado, normalmente cede, permite que o outro se empenhe para lutar e, portanto, a luta ela vai ter esse componente. E, finalmente, é preciso dizer que todas essas formas combativas podem coexistir. Eu posso, numa luta, experimentar raiva. Eu posso, numa luta, estar motivado por uma questão de honra. Se eu estiver submetendo tudo isso à estrutura intencional da luta, que é essa, eu ainda estou lutando. No entanto, se a hostilidade toma conta de mim, eu passo da luta para a briga. Ou eu posso também passar da brincadeira para a luta, da brincadeira para a briga, o que quer que seja. E esse é um dos temas que a gente tem investigado. Como que se dão essas transições psicológicas, essas transições entre um fenômeno combativo e outro, e principalmente, a partir de alguns anos que a gente está investigando essas transições, como que isso ajuda no desenvolvimento do lutador, do praticante, né? Como que isso forma o praticante, em que medida que isso age ali. A gente tem feito isso com entrevistas. E é na medida em que a gente foi fazendo isso que o conceito de escuta suspensiva foi sendo formulado, porque as nossas entrevistas pretendem, sempre almejam, se aproximar da experiência do lutador. Eu vou só trazer aqui algumas coisas antes de concluir, que é, por exemplo, a criação pela Unesco do International Center of Martial Arts for Youth Development and Engagement under the Auspices of Unesco, tá, que é o centro de artes marciais sediado na Coreia, que estava presente naquele evento que vocês viram, né, e que tem levado a gente a pensar as artes marciais de maneira mais ampla, né, por exemplo, aqui, como fenômenos culturais universais sim, porque é difícil a gente pensar qualquer sociedade que não tenha desenvolvido técnicas ou sistemas, né, de defesa, então, como fenômenos culturais universais, que compreendem práticas e expressões de lutas corporais como múltiplas configurações das relações humanas espalhadas pelo mundo e pela história. Se os conflitos em potencial são inerentes às artes marciais e à humanidade, é muito mais importante o fato de que suas práticas e expressões presumem e se materializam em relacionamentos de apoio, em experiências de ensino, aprendizagem, criação, troca, empenho, com incorporação e expressão de valores que se desenvolvem de acordo com sua ética situada culturalmente, permitindo que os praticantes desenvolvam autocontrole e senso de justiça. Isso é universal nas artes marciais modernas. O que eu estou chamando aqui de arte marcial moderna? Essas que se institucionalizaram como tal, elas saíram apenas de um contexto étnico e se propuseram a ser ensinadas para outros. Karatê, que está no mundo, capoeira, que está no mundo,
jiu-jitsu brasileiro que está no mundo, né? Mas a gente pode ter e vai encontrar, por que não, uma arte marcial tupinambá, que está entre os tupinambás e que não se pretende ser ensinada para os outros. E não vai se parecer com as artes marciais que a gente conhece, porque ela está inteiramente relacionada ao modo como eles caçam, por exemplo. Né? Então, as armas que eles usam, mas tem um espírito guerreiro e tem uma ética ali que fala de uma arte marcial pré-moderna. Okay? Então, nesse sentido, é interessante que entre as artes marciais modernas, com esse cuidado do ICM, tem tanto um respeito pela particularidade cultural de cada um, como esse incentivo a conhecer melhor e a saber como essas artes marciais podem ajudar ao desenvolvimento do autocontrole, do senso de justiça, do alto valor de jovens, etc. Bom, tem mais alguns... a gente pode retomar alguns slides, eu vou só passar... isso aqui eu praticamente já falei, tá? Desse deslocamento de sentido que ocorre quando o senso de honra ganha complexidade reflexiva, né? Então isso está relacionado à modernidade, né? Que os conflitos passam a ser mediados por um terceiro elemento, e o fato de que, para agir em sociedade, cada pessoa deve fazer uso reflexivo de critérios de mediação racionais, compartilháveis, argumentáveis, e o conflito direto, ou seja, ir às vezes de fato, ou seja, brigar ou duelar, vai deixando de ser motivo de honra, passando a ser motivo de vergonha. O Appiah faz um trabalho muito interessante sobre as revoluções morais, uma delas é essa, o duelo passa a ser uma vergonha, e as pessoas param de duelar. Existem outros temas que ele trabalha, por exemplo, a escravidão também, ela, na leitura dele, quando ela se torna uma vergonha, a escravidão se torna uma vergonha, é que ela, de fato, deixa de funcionar e passa a ser renegado. Não é, na leitura dele, por um critério capitalista, como a interpretação mais hegemônica a respeito disso. Finalmente, a noção de honra, então, como valor próprio, permanece válida, mas ganha complexidade do sentido de dignidade. Então, a gente deixa de usar tanto honra e fala em dignidade. São coisas diferentes, não é? Então, a honra, a gente tem uma tal identificação com um certo valor que a gente morre por esse valor. A dignidade, ela ganha complexidade, inclusive política. E a autoestima da dignidade incorpora o autocontrole e o desenvolvimento reflexivo da capacidade dialógica de lidar com os conflitos numa luta social por reconhecimento. A gente está falando do Axel Honneth, que é um sociólogo alemão contemporâneo, também estuda um pouco de fenomenologia, mas principalmente Hegel, para falar dessa luta por reconhecimento. Os conflitos físicos, então, só seriam justificados em casos extremos, nos quais outros recursos para resolvê-los estivessem esgotados, e a gente está falando, então, aqui da situação de defesa pessoal. Então, as artes marciais se tornam menos um meio, uma ferramenta, e fazem de sua experiência constitutiva, a experiência de lutar, um fim em si mesmo. A luta apresenta o sentido humanamente formativo, que lhe é inerente, desde que se explicite e pratique o que é vivenciá-la. Se, portanto, a experiência da luta é colocada em primeiro lugar, ela tem esse aspecto formativo. Se ela é uma ferramenta para uma outra coisa, a gente pode pôr em questão se o sentido é formativo do ponto de vista humano. Ele pode ter um sentido formativo para outras coisas, mas não para aquilo que é a ideia de desenvolvimento de si mesmo. Na modernização das artes marciais, os valores morais locais e historicamente situados começam a mostrar o seu sentido universal. A gente não pode deixar de mencionar o fundador do judô, que inaugurou, do meu ponto de vista, de maneira genial, este novo entendimento, propondo deliberadamente o judô como uma contribuição japonesa, não só para o povo japonês, mas para o mundo inteiro. Ele diz isso abertamente. Né? Então, você tem uma prática que era feita em nichos e que passa a ser pensada como uma contribuição do Japão para o mundo. Essas duas máximas, né, esses dois princípios, a máxima eficiência, Seryoku Zenyo, prosperidade mútua, Jita Kyoei, são inerentes à prática contínua de qualquer luta. Se você tiver a experiência de lutar, você vai ter que contar com o outro para prosperar. Né? O outro te ajuda a se aperfeiçoar, e você ajuda o outro. Esse é o Jita Kyoei. E você precisa procurar a máxima eficiência, ou seja, desenvolver
a sua técnica, né? Você não vai sempre repetir a mesma coisa. E Jigoro Kano ele era um cara de formação ocidentalizada, muito influenciado pela ciência, e ele trouxe muito do pensamento científico para as técnicas do, então, Jiu-Jitsu, para a transformação disso em Judô, né? Caminho suave, Judô. O interessante é que o que ele diz lá serve para qualquer luta, né? Para qualquer arte marcial que coloque luta em prática, né? Tornando-os explícitos e afirmando-os a experiência da luta se sobrepõe ao uso instrumental do combate em nome de uma honra nativa e particular, tornando-se um valor universal, como já foi dito antes. Eu encerro por aqui e abro para as perguntas de vocês. Bom, professor, eu acho que, primeiramente, eu como comissão organizadora e também em nome de todo mundo que está acompanhando a sua fala hoje, nós agradecemos imensamente as suas contribuições. Tem várias mensagens aqui no chat, em outros grupos particulares, de pessoas elogiando muito o seu trabalho, de uma clareza. A gente estava até brincando que parece muito fácil entender tudo isso vendo você falar. E foi muito rico as contribuições mesmo. Nesse final da sua fala, eu estive pensando sobre essas dimensões da luta. Tanto enquanto aquele que luta, então, entre eu e o outro que praticamos uma luta, como nessa expressão social, então, de movimentos sociais, como principalmente antigamente, né, na pré-modernidade, em relação à defesa do território, ou até hoje, né, que a gente tem algumas situações que exigem disso, e também daquele outro que vê essa luta, principalmente pelas grandes mídias, que têm se utilizado muito desse espetáculo que a luta se apresenta em algum momento, tanto lutas de MMA, UFC, enfim, como isso tem aparecido também bastante ultimamente, tanto as verdadeiras quanto os espetáculos mesmo programados. Então, eu acho que com todo esse movimento de termos essas lutas ou brigas, ou enfim, aparecendo, vem chamando muita atenção para esse tema também. E eu vou aproveitar e eu vou ler o comentário do Lucas, que é um colega nosso de Maringá. Só outro adendo antes, em Maringá está uma tempestade muito forte, professor. Nós tivemos várias colegas que acabaram saindo porque acabou a luz, então caíram postes, está assim, assustador. Mas espero que o Lucas esteja por aí para te ouvir falar um pouco sobre esse comentário dele, senão depois ele também assiste pelo vídeo que a gente vai disponibilizar. Então, o Lucas diz assim, que os esportes não escapam também do mundo da vida, e nós vivemos ainda num período regido pelas lógicas coloniais. Queremos ou não, a colonização nos atravessa. Sejamos, como diria Sartre, colonizadores, colonizados ou colonos, e com toda a complexidade que surge daí. Tendo em vista essa condição histórica e antropológica, a partir dessa relação empática, eu e o outro eu, descrita pela Edith Stein, apoiada na dialética do Hegel, entre o senhor e o servo, que a Beauvoir e o Frantz Fanon aprofundam, trazendo essa discussão sobre as experiências vividas da mulher e do colonizado ou colonizada, respectivamente. A pergunta dele é se seria possível nós pensarmos ou analisarmos a prática esportiva no Brasil, levando em conta o contexto histórico, social, político, econômico e subjetivo, como uma luta por reconhecimento
originada dessa própria relação eu e o outro. Ou seja, uma imposição necessária para ser ganhador ou vencedor de determinado campeonato ou competição. Eu acho que no início da sua fala você fala mais sobre isso, né? De ganho ou perca, de ganhador, né? E eu acho que então fica esse comentário para ver o que você tem a contribuir sobre isso também. Só um parênteses, não sei se vocês estão me escutando, porque está chovendo muito aqui. Quem quiser também, se o Lucas quiser depois para estar falando, eu acho que a gente pode, dessa pergunta que está formulada, né, alguém também, se quiser abrir a câmera para poder conversar, aí, né, vamos abrir aí a nossa ágora. Uhum. Eu vou no embalo da Silvia e vou fazer o que eu costumo fazer com os meus alunos quando eu estou dando aula agora online, né, aula remota, que é pedir para aqueles que puderem, que não tiverem, né, se sentirem constrangidos, para abrir a câmera para eu ver as caras. É muito melhor, porque faz a gente parecer ter um vínculo um pouco mais comunitário e não tão impessoal e distante, né? Por enquanto eu só sei um número aqui de pessoas presentes, não estão aparecendo aí, deve ser Felipe, né, que tomou coragem aí. Enfim, se vocês puderem, claro, não se sintam constrangidos, tá? É mais uma questão de também eu acompanhar um pouco como vocês estão me acompanhando na medida em que eu vou falando. Bom, a pergunta feita pelo Lucas, né, Gabi? Isso, Lucas. Adorei a reflexão e depois eu gostaria de tê-la por escrito, se vocês puderem me enviar. Mas a pergunta especificamente é se a gente poderia, então, entender a prática esportiva no Brasil como luta por reconhecimento. Sinteticamente é isso, né? Ele faz uma reflexão importante sobre a questão colonial, remetendo a vários autores. Eu, na verdade, nem iria, no momento, considerar todos esses autores para análise, ou pelo menos não explicitamente. Acho que implicitamente eles estão presentes. E sim, eu concordo. Antes de mais nada, vou logo afirmando que sim, eu acho que as práticas esportivas, elas fazem parte daquilo que a gente pode nomear como luta por reconhecimento. E eu acho que o trabalho do Axel Honneth a esse respeito é um trabalho que vale a pena. O título é esse mesmo, Luta por Reconhecimento. Então, ele retoma Hegel, mas também me escapou agora o nome de uma outra autora importante que ele retoma, para falar dos diferentes níveis de reconhecimento, né? Claro, a gente precisa aqui fazer algumas ponderações em relação a aquilo como essa luta de reconhecimento se manifesta no esporte. E como também, olha, é muito interessante, existe uma reação a isso, né? Uma reação social, uma reação capitalista em relação a essas manifestações que saem do campo mais individual, que seria o primeiro, então eu diria do campo da autoestima, que é muito importante para a gente pensar o esporte como luta por reconhecimento desde o nosso processo de socialização, portanto, desde a infância, né? Luta por reconhecimento na medida em que é ali que eu experimento as minhas capacidades, é ali que eu experimento o confronto, derrotas e vitórias, dificuldades, né? Que eu faço a experiência de humilhação, mas também de compaixão, de orgulho, mas também, né, de reconhecimento em relação a quem ganhou quando eu fui derrotado. Enquanto, né, vitorioso, de compaixão em relação a quem perdeu, né, ao invés de assumir aquela postura de quem... a postura arrogante de quem acha que aquela vitória significa uma superioridade inteira da pessoa e o outro humilhado se percebe inteiramente diminuído por aquela derrota. Se a gente pensar no tipo de sofrimento que a gente vê as crianças tendo, né, perdendo e ganhando nos jogos, nos esportes, a gente vai ver que é isso que está em pauta. É esse aprendizado, a socialização, em que isso vai acontecendo. Então, esse processo inicial que o Axel Honneth vai, inclusive, recorrer um pouco à psicanálise, recorrer a essa constituição a partir da experiência de amor,
da experiência de um reconhecimento amoroso do outro para a constituição da autoestima, está na base do esporte como uma instituição de desenvolvimento humano. Primeiro item. Agora, a pergunta do Lucas vai muito mais ampla, né? Ela joga aqui para uma questão social grande e política dos processos, né, de colonização e da mentalidade, né, colonialista, que está muito presente na maneira como a gente pensa, sem que a gente saiba disso, né, nas nossas epistemologias, né, para lembrar do Boaventura de Souza Santos, e que, em grande medida, conferem também uma afirmação do projeto da modernidade. O projeto da modernidade é um projeto universal, ele não se consumou, né? Ele tem alguma coisa ética muito, muito importante ali. Entre o seu projeto e a sua prática, existe uma distância enorme, né? Mas eu gosto de pensar o projeto da modernidade, o projeto ético da modernidade, nas palavras do Paul Ricoeur. Ética é o desejo de vida boa com e para os outros em instituições justas. Em instituições justas. A modernidade se propõe a fundamentar instituições justas. Mas é na modernidade que a gente tem a separação entre os poderes. Montesquieu vai dizer, olha, existe um poder legislativo, um poder judiciário, um poder executivo, e esses poderes, eles se autorregulam para evitar que a gente tenha uma tirania, né, que vai funcionar de uma outra maneira. Existe, da parte dos cidadãos, uma resignação no sentido deles abrirem mão do seu desejo imediato em nome dessa possibilidade de convívio comum, né? Quer dizer, essas são algumas, uma descrição mínima de algumas instituições justas da modernidade que se pratica no esporte. Olha só, o que é o esporte se não uma disputa com direitos iguais? E atenção, porque essa disputa com direitos iguais, ela vai empiricamente se ajustando de modo que eu diferencie categorias, classes, série A, série B, né? Quer dizer, para quê? Para que eu tenha grupos competidores com níveis equivalentes para disputar. Olha, se vocês quiserem falar de cota, a gente vê isso no esporte há muito tempo, né? Já estava lá, essa ética estava lá. É claro que nunca foi pensada dessa maneira, como ação afirmativa. É pensada simplesmente porque a clareza do justo e do injusto se impõe na disputa. Uma disputa de alguém que é muito superior ao outro, fisicamente superior, homens e mulheres em determinadas modalidades, a maioria delas, a vantagem física dos homens faz com que a gente separe a categoria, né? Agora, se a gente tem, por exemplo, só para lembrar do Vale Tudo no Brasil, né, uma diferença grande de capacidade. Tem torneios de Vale Tudo no Brasil, que eram torneios de fundo de quintal, em que luta homem contra mulher. Vocês acham isso no YouTube e vão achar a mulher ganhando do homem, né? Por quê? Ali a gente não tem essa institucionalização de classificação que fala quem é bom o suficiente para isso. Os caras simplesmente apostam, não, ela tem coragem, ela sabe lutar, vai lá, luta e ganhou, né? Porque não tem. Agora, na institucionalização dessas coisas, as diferenças, os pontos de partida iguais e desiguais, são considerados para que a luta seja justa. O esporte é um grande modelo ético, e a gente não olha para isso dessa maneira. É um grande modelo ético, nos ensina a conviver, nos ensina a disputar, tendo um terceiro, que é o árbitro, mediando as coisas, de modo que a gente segura a nossa raiva, a nossa frustração de perder, né? Ensina autocontrole, faz parte de um processo civilizatório. E junto a isso, agora voltando à questão do Lucas, a gente tem as grandes figuras icônicas, heróicas do esporte, que podem ali, né, representar determinados valores. Pensem em muitas figuras, acho que a melhor figura, já que a gente está falando de luta, é Muhammad Ali. Muhammad Ali foi preso porque se negou a ir combater no Vietnã. Ele falava, eu não vou fazer no Vietnã, eu não vou lutar ao lado das pessoas que estão matando o meu povo aqui, contra outros que estão sendo matados por eles também. Não. Perdeu o título dele, foi preso, e foi um grande ícone da luta por direitos civis e antirracismo nos Estados Unidos. E um ícone esportivo. Vamos ampliar isso, né? Quer dizer, a gente tem no Brasil posturas que são cada vez mais raras, mas que a gente teve com Sócrates, com Casagrande, né? Democracia corintiana, por exemplo, até hoje, isso é um mito, né?
embora não seja corintiano, tem que tirar um chapéu para aquilo que se desenvolveu ali, que se colocou em prática. Hoje os atletas não se manifestam com medo de perder patrocínio. Isso começou mais ou menos na década de 90. Grandes jogadores de basquete norte-americanos evitando isso. Então esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos de uns anos para cá, da gente ter jogador nas ligas de futebol americano se ajoelhando durante o hino, né? Jogadores negros, em nome da luta antirracista, e que se criou um grande debate se era ou não correto, se eles podiam ou não se ajoelhar durante o hino norte-americano. Quer dizer, são debates abertos graças a uma luta por reconhecimento que encontra um holofote importante na prática esportiva. Porque ali aquelas pessoas conseguem afirmar os seus valores pessoais na sociedade, as suas capacidades na sociedade, e reivindicar um direito que está negado para a grande maioria dos seus, né? Daqueles que compartilham ou não as suas identidades. Então, sim, o esporte é um espaço de luta por reconhecimento de maneira ampla, né? Tanto por direitos de inclusão, de participação, o que não é fácil no ambiente esportivo, né? Quanto de afirmação de um valor maior da modernidade, que eu acho que a gente não pode renegar, porque, insisto, se existe um projeto idealizado, né, esse é um projeto que nos protege, e é por isso que eu faço menção ao ICM da Unesco e faço menção a um valor universal da ética das artes marciais modernas. A gente não vai ficar valorizando a arte marcial étnica, como eu acho que era o jiu-jitsu brasileiro até a década de 90. Era quase uma arte marcial étnica de uma classe social de elite, né, da elite carioca. Né? Embora você tivesse os Fada, né, uma outra família que não era dos Gracie, que ensinava jiu-jitsu para pessoas que eram da periferia e ganhavam dos alunos dos Gracie e tudo mais, naquele contexto era esse, né, uma coisa muito pequena de elite. Claro que não se reduzia a isso, mas isso também aconteceu. Essa é a parte triste da história. Claro que tem as partes positivas que são louváveis e com grandes figuras enormes que não estavam ali apenas para se autoafirmar o clã, a família, etc. Né? Isso é a parte triste desse contexto. Mas o fato é esse. Acho que sim, esse é um aspecto importante. Pensem, por exemplo, para aqueles que não assistiram, vocês vão assistir provavelmente com uma dose de curiosidade, para aqueles que assistiram e ainda assistem é porque gostaram, os filmes do Bruce Lee. Os filmes do Bruce Lee são filmes o tempo inteiro lidando com racismo. Do japonês com o chinês, dos americanos com os negros. Operação Dragão, a gente tem um personagem negro que começa tomando uma batida da polícia, enquanto na academia deles são todos negros praticando um tipo de karatê, né? E aí eles vão para aquela ilha para disputar, etc. O tema está ali, super presente, né? Quer dizer, um tema que fala de uma luta universal por reconhecimento. Esse é o grande mérito do Axel Honneth, de ter reconhecido isso, né? Então ele fala, a luta por reconhecimento é anterior à luta de classes. Ela é mais importante que a luta de classes, digamos assim, na leitura dele de uma epistemologia aqui, que vai falar, é a partir da luta por reconhecimento que grupos e classes podem se pensar, né, embora de modo muito abstrato, do ponto de vista do Marx, né, o proletariado, podem se pensar, se unir, se organizar como classe e fazer a luta de classe. Mas antes é uma luta por reconhecimento, a gente se reconhece como da mesma classe, né? E essa luta fala que a gente tem que lutar por direitos, que tem que lutar por determinados valores, etc. Nesse sentido, eu acho emblemático o esporte como esse critério ético, né? Esse espaço de desenvolvimento de alguma coisa muito maior do que aquilo que a psicologia do esporte hegemônica, pelo menos internacionalmente, propõe, que é uma psicologia instrumental, que é uma psicologia do esporte que eu considero que tem o seu valor, mas ela é menor dentro desse contexto de pensar uma fenomenologia do esporte, que mostra o que ele põe em prática, como as relações sociais se instituem ali e permitem um desenvolvimento. Esse é um negócio precioso, não é qualquer coisa. Né? A gente não está falando assim, como a sociedade se organiza. São tantas instituições importantes assim? Não são muitas. Né? Se a gente tentar enumerar, a gente vai ver que, no fundo, não são tantas instituições decisivas para a estruturação da sociedade. O esporte é uma, né, que também passou por um processo de colonização, ok? Quer dizer, o esporte grego, né, a maneira como os gregos praticavam esporte foi levada por Alexandre
para vários povos a gente tem as áreas, os ginásios, né, os estádios, né, que eram medida de corrida, etc., em países do norte da África, onde Alexandre chegou, etc., que era uma maneira de fazer aquela colonização, mas de integrar e das pessoas terem uma participação ali, né? Isso para não dizer que é uma coisa universal que vem do nada, não, é uma construção histórica, né? Mas esses jogos e disputas também acontecem entre os nossos indígenas. Claro que hoje os jogos indígenas são jogos influenciados, inspirados no modelo de esporte contemporâneo, mas eles também tinham os jogos e disputas deles, independentemente dessa influência. Acho que eu me estendi muito, mas, enfim, inspirei. Imagina. Nesse meio tempo, o Lucas apareceu ali, se ele quiser complementar alguma coisa. Abre. Gabi, obrigado. Eu consegui chegar bem na hora que você perguntou e bem no finalzinho que ele falava da arte marcial como luta por reconhecimento, mas achei magnífico e não tenho nada a acrescentar, não. Obrigado pela pergunta. E obrigado pela resposta, professor. Beleza. O Felipe, que também apareceu agora há pouco, disse que como praticante de jiu-jitsu, ele queria agradecer você, professor, pela excelente palestra. Ele disse que pôde reconhecer diversos elementos em que você abordou, que ele acabou vivendo na pele. Quero agradecer também porque ele acha que essa discussão é extremamente relevante, desse olhar para o esporte de uma outra forma mais que traga novos elementos que não apenas os hegemônicos, como você comentou também. Nós encerramos os comentários. A Bia também comentou. A Bia é outra colega nossa que também está com problemas com energia, enfim. Deixa eu ver, ela disse que no texto do professor Cristiano ele fala sobre a qualidade empática no entrosamento dos jogadores e que como isso acontece similarmente ao de integrantes de uma banda ou de dançarinos, que, enfim, que essa empatia, essa qualidade empática também aparece nesse entrosamento entre jogadores de uma mesma equipe. E ela diz isso porque ela fez uma pesquisa com a Silvia, ela é também orientada da Silvia, sobre a empatia, e ela gostou muito dessa parte quando ela leu no seu texto. E ela recordou isso e ressaltou principalmente a parte da empatia não verbal, que seria essa empatia entre uma mesma equipe. E ela gostou também, elogiou também essa primeira parte que você falou sobre a atitude empática e trouxe também esse contraponto para como ela acontece nos esportes. E ela disse que agradece bastante a aula que você deu hoje e que contribuiu bastante também para a construção dessa ideia de empatia que ela trabalhou durante a pesquisa. Gente, eu quero fazer uma pergunta. E aí, deu para entender a fenomenologia? Estou lembrando aqui do começo, né, que as pessoas estavam falando, olha, fenomenologia, deu para entender um pouco melhor? Deu para ver a fenomenologia acontecendo, as coisas foram fazendo sentido? Eu penso que pelos comentários que foram vindo, foi uma aula bastante didática e que deu para entender bastante. Agora a Camila também acabou de comentar isso, que deu para entender que foi muito objetivo e que as ideias foram se entrelaçando, foram sendo construídas junto.
Isso que eu acho que facilitou bastante esse caminhar junto com você nas ideias, com aquilo que você fala. A Bia conseguiu entrar ali. A Bia que falou sobre o seu texto, que ela também pesquisou sobre empatia e falou sobre o seu texto. Então, eu vejo que nesse segundo momento sobre os esportes e sobre as lutas também fez com que ficasse ainda mais trouxesse ainda mais para a realidade. Então, fez um contraponto bem bacana. Não sei se algum dos colegas querem fazer mais algum comentário, vocês que comentaram antes também. Se quiserem abrir o microfone para antes da gente fazer o encerramento. Muito bem. Pode falar, Bia. Não, a gente estava conversando no grupo, né, sobre como a forma que você explica parece que é tudo muito fácil, né, e evidente. E aí eu e a Silvia, quando a gente estava vendo sua palestra no primeiro ciclo lá do Maranhão, a gente estava conversando, né, o quanto que você fez falta sem eu saber, né, ter te ouvido, te escutado falar antes de finalizar a pesquisa teria me ajudado imensamente. Então, assim, as suas duas falas ainda assim me ajudaram muito, né, mesmo que depois que acabar a pesquisa. Então, parabéns, né, assim, digo, é incrível, né, a forma que você passa isso com tanta naturalidade. É isso. Obrigado, Bia, pelo eco. A gente pode pensar que uma pesquisa nunca termina, né? Ela pode ser retomada, reiniciada, então, quem sabe isso seja uma inspiração para dar uma continuidade de alguma maneira. Agora, uma coisa importante, esses dias eu tive com a professora Angela Lisbello num encontro parecido com esse, e eu só não tive tempo, né, de mostrar para ela uma dedicatória que ela fez para mim, está aqui, mas não vou parar aqui para pegar, mas uma dedicatória em um dos livros que ela escreveu, que ela dizia assim: mantenha o rigor, né? Alguma coisa do tipo, mantenha o rigor, né? E é um pedido, porque eu me considero um discípulo da Lisbello, né? Estive com ela, aprendi fenomenologia com ela e mantenho meu aprendizado todo baseado no trabalho dela, na relação com ela, inclusive. Então, é um pedido que não é fácil, né? Você falou, mantenha o rigor, né? Por exemplo, na academia, Silvia sabe bem disso, Lúcia sabe bem disso, a gente é cobrado a produzir. Né? Se não produzir, Silvia não pode se credenciar no programa de pós-graduação, não pode orientar vocês. Né? Quer dizer, então isso é um trabalho comunitário. É importante que o trabalho da Bia seja publicado para que garanta o credenciamento, para que outras pessoas possam fazer, isso é importante. Agora, quando a gente tem que fazer um trabalho como fenomenológico, se hoje eu estou falando com essa facilidade, é porque eu passei anos na selva escura, gente. Tá? Porque lidar com esse tema ele não é fácil, sobretudo porque ele está muito perto da violência. Quando você se aproxima da violência, é muito difícil enxergar qualquer coisa. Porque afeta a gente, não tem como. Né? Então, é um trabalho lento, que para ser rigoroso, ele depende de um empenho, e para mim, dessa chamada, dessa convocação que a Lisbello fez. Tá? Que de alguma maneira né, você fala, caramba, então você não vai ser tão produtivo quantitativamente, né, você vai ter que entender que é um trabalho que exige tempo de maturação. Né? Você não passa incólume de uma boa análise fenomenológica. Mexe com você, não tem como não mexer. Tá? Você vai ter que examinar os seus preconceitos mais arraigados, a sua maneira de pensar, os seus valores, suas posições políticas, enfim, senão o compromisso com a verdade, com a busca da verdade, ele cede fácil. Né? Então essa é uma primeira coisa. A outra, né, em relação aos temas da Bela Adormecida, do texto da Bela Adormecida, não está lá todo o detalhe, tá? Mas para aqueles que quiserem, o próprio Sartre tem trabalhos interessantíssimos sobre isso, mas a base da empatia em Husserl, né,
está no Meditações Cartesianas, quinta meditação. Ele vai falar do pareamento de corpos próprios. Ou seja, a empatia começa na corporeidade, na intercorporeidade, ou interafetividade, se vocês quiserem dizer, com Merleau-Ponty, que eu acho que é uma ideia que não precisa. Intersubjetividade dá conta disso, se a gente entender o subjetivo em Russell como alguma coisa que passa pelo corpo. Né? Por muito tempo se entendeu que não. Com os manuscritos dele, a gente sabe que sim. Né? E esse é um texto que ajuda bem a entender isso. Então, ao passar pela corporeidade, onde começa, essas experiências corpo a corpo, elas se tornam super interessantes. Enfim, tem algumas outras pessoas que estão trabalhando com esse tema. Está aqui, eu não sei se vocês estão vendo como eu estou vendo o Léo, que está trabalhando com o tema das transições nas lutas, e a Tabata, que está fazendo pós-doutorado com o Merleau-Ponty, a ideia do corpo a corpo nas lutas. E aí, no detalhe de como o movimento vai se constituindo e acontecendo nessa interação corpo a corpo. É belíssimo, né, para quem está interessado nesses assuntos. Deixa eu parar de me estender, que está todo mundo cansado, mas foi ótimo poder vir aqui, estar com pessoas que se mostram interessadas, poder compartilhar isso, né? A Silvia sabe que, no final das contas, esses são os temas, né, quando a gente fala do nosso trabalho, e que é um trabalho que a gente tem a fortuna de poder fazer sobre questões que são existencialmente significativas, é muito bom poder desenvolver isso, compartilhar, ter eco. Né? E toda pesquisa deveria ser feita assim, né? A gente procurar as nossas questões nas nossas pesquisas. Não entendam nossas questões como questões íntimas, elas até podem ter relação com a intimidade. São questões que são questões importantes, são questões significativas para a gente. Quando a pesquisa é feita assim, ela não é motivo de tédio, né, e nem de desespero. Ela faz sentido, e isso enriquece a nossa vida acadêmica. Né? É isso.